Esse é o F5 Econômico, um programa semanal onde eu trago para vocês as notícias do mercado financeiro, mas hoje eu vou falar especificamente aqui dentro do nosso país sobre a taxa Selic que atingiu o patamar de 15% ao ano. Vou te explicar o que é essa bendita taxa Selic, o que ela muda na sua vida, o que ela estar nesse patamar muda no seu dia a dia, o que isso faz na sua vida. Bom, mas o que é essa tal taxa Selic? A taxa Selic é a taxa de juros básica do nosso país. É a taxa de juros mínima do nosso país e atualmente ela está em 15%. E vocês devem saber que o fato da Selic ter subido não é bom pra gente, não é bom para a população em geral. Afinal, nosso próprio atual presidente já criticou diversas vezes o aumento da Selic. Porém, embora o Banco Central muitas vezes queira baixar a Selic de fato, ele não pode simplesmente afrouxar a política monetária, porque fazer isso seria deixar a inflação sair ainda mais do controle, como já aconteceu anteriormente no passado. Mas qual o motivo disso? O fato da Selic ter aumentado para 15% ao ano? Bom, isso acontece porque o Banco Central, ele olha o mercado internacional. E lá fora, de maneira geral, quando algum país eleva sua taxa de juros, principalmente num cenário econômico como que a gente vive hoje. E se você não sabe do que eu tô falando, o que está acontecendo no mundo, clica nesse card que vai aparecer aqui, porque no vídeo da semana passada eu trouxe diversas informações, notícias que estão acontecendo no mundo inteiro. Então, se você está desatualizado, clica aqui, assiste esse vídeo e depois volta para cá para você entender o que está acontecendo com a nossa taxa Selic e com o nosso país. Bom, como eu estava dizendo, lá fora, quando algum país sobe a sua taxa de juros, isso vira praticamente um imã de dinheiro, porque os investidores de maneira geral, eles veem que aquele país ele está pagando aquela taxa de juros para você deixar o dinheiro ali com ele. Então isso pode fazer com que os investidores tirem o dinheiro do Brasil e coloquem em algum outro país. Nessa conversão, pode ser que muitas vezes a moeda utilizada seja o dólar, o que pode fazer o dólar valorizar ainda mais e fazer a nossa moeda perder ainda mais o valor. E é justamente por isso que o nosso Banco Central precisa manter a taxa de juros tão elevada. Ou seja, é por causa do caos geral que o mundo vive e que o nosso país vive de maneira interna que a taxa de juros está tão alta e que investimentos como títulos públicos e CDBs de diversos bancos estão pagando tanto. E é exatamente o fato do rendimento estar tão alto que diversos investidores e pessoas comuns preferem deixar o seu dinheiro parado do que gastá-lo, afinal, está pagando 15% ao ano. E fazendo isso, o resultado é que a nossa economia acaba ficando travada, o mercado e o país em geral ele acaba estagnando. Porém, esse é o preço a se pagar para evitar a temida inflação. Bom, porque sim, pior que a estagnação econômica de um país é a inflação desenfreada. Quando a inflação sobe, o impacto é imediato. A primeira consequência é a perda do poder de compra. O seu salário permanece o mesmo, mas o preço de todos os produtos e serviços sobe. Como resultado, as pessoas são obrigadas a consumir menos. Essa redução de consumo não se resume apenas à alta dos preços, ela também aparece nas embalagens e prateleiras dos supermercados. Conhecido como shrinkflation, ou em português, reduflação, que é quando um produto continua o mesmo preço, mas a quantidade que vem é cada vez menor. E assim, o cereal que vinha 1 quilo vira 850 gramas, o café que vinha 500 gramas vira 400 gramas, e aquela bolacha wafer que antes vinha 2 fileiras de bolacha, agora vem uma fileira só. E quando os produtos não podem mais diminuir, acontece uma coisa ainda pior, que é a troca dos ingredientes. As empresas trocam os ingredientes originais de maior qualidade, que geralmente custam mais, por ingredientes inferiores, que são mais baratos. E é dessa forma que produtos como leite viram bebida láctea, café vira sabor café e por aí vai. E não é apenas no mercado que a gente vê o estrago da inflação, ela bate de todos os lados. Você vai sentir ela na sua conta de água, conta de luz, no seu aluguel, no preço da gasolina, ou seja, mesmo quem tenta gastar menos vai sentir o impacto da inflação. Outro público muito afetado pela inflação são aquelas pessoas que poupam dinheiro, que elas têm uma educação financeira o suficiente para separar um valor do seu salário todos os meses e deixar ali parado, juntando para alguma compra, para comprar um carro, ou às vezes para dar de entrada numa casa, ou mesmo para ter sua reserva de emergência. Esse público é extremamente afetado, porque conforme o tempo passa, a inflação vai consumindo o valor daquele dinheiro. E é por isso que 20 anos atrás, se você olhar o preço de um carro, não faz sentido você olhando com os preços de hoje. Uma pessoa que ela deixa ali todo mês o seu salário parado na conta, na verdade ela está perdendo dinheiro para a inflação. O mesmo pensamento vale para a poupança. As pessoas que deixam seu dinheiro parado na poupança, na verdade, estão perdendo dinheiro ainda assim para a inflação, porque o rendimento dela sequer consegue chegar no quanto que a inflação desvaloriza o seu dinheiro. O máximo que ela consegue fazer
é empatar com a inflação. E se você quer aprender o que fazer com o seu dinheiro, onde colocar ele para ele render de verdade para você, dar um rendimento verdadeiro, não apenas com a poupança que na verdade perde para a inflação, ou se você deixava o dinheiro parado no banco e agora descobriu que você está perdendo dinheiro com essa prática, se inscreva nesse canal, pois o objetivo desse canal é ajudar você a alcançar a sua liberdade financeira, a te ensinar onde investir, como investir, o que você deve olhar antes de aplicar o seu dinheiro lá. Então, se esse conteúdo está sendo útil para você, já clica no botão aqui embaixo de se inscrever. Agora, continuando aqui o conteúdo desse vídeo, o público mais afetado pela inflação são, na verdade, aqueles que estão na faixa de salários mais baixos, entre um salário mínimo e um salário mínimo e meio. Pois nessas faixas de renda, a maior parte do dinheiro vai justamente para serviços essenciais, como moradia e alimentação. Ou seja, não tem de onde cortar gastos. Então, qual é o resultado? Uma perda real na qualidade de vida. Como essas pessoas não têm de onde cortar gastos, elas acabam tendo uma qualidade de vida cada vez pior conforme a inflação consome o valor do seu dinheiro. E é justamente este tópico que faz o nosso governo atual, nosso atual presidente, ter uma taxa de desaprovação cada vez maior da população, pois esse é justamente o público que ele prometeu que teria picanha, que ia voltar a ter churrasco, que enfim, ia melhorar de vida. Mas não é o que está acontecendo. E é por isso que o presidente tem uma taxa de desaprovação cada vez maior. Tá, mas você pode estar se perguntando então, beleza, a Selic existe por causa do cenário externo, por causa de gestão, enfim, mas e a inflação? De onde vem tudo isso? De onde surgiu esse caos? E a resposta é que você tem que olhar para Brasília. Afinal, o Brasil quebra recordes atrás de recordes de arrecadação. O ano passado foi o ano que o país mais arrecadou imposto na sua história, basta você pesquisar no Google, e nós estamos entre os países que mais arrecadam imposto no mundo. E ainda assim, o nosso cenário econômico fica cada vez pior. E o que isso quer dizer? Bom, basicamente, isso significa que nós temos uma má gestão, que estão gerindo mal os recursos do nosso país. E isso abre mais um problema. Porque, bom, por exemplo, se uma pessoa gasta mais do que ela ganha, ela fica com o nome sujo, ela fica com o CPF bloqueado. Se uma empresa gasta mais do que ela vende, do que ela arrecada, essa empresa quebra, essa empresa vai à falência. Agora, e o governo? O que acontece se o governo gasta mais do que ele arrecada? O problema não é que tem que cortar. O problema é saber se precisa efetivamente cortar. Ou se a gente precisa aumentar a arrecadação. Temos que fazer essa discussão. Bom, agora é ver até onde vai. Afinal, tudo nesse país tem imposto. O que já tinha imposto ficou mais caro. O que não tinha imposto agora tem. E não tem muito o que dizer sobre isso. Basicamente é isso. É o que a gente vive. E para fechar esse vídeo, eu gostaria de deixar apenas uma pergunta para você. Você quer de fato ter a sua liberdade financeira? Você quer mudar de vida? Você quer alcançar aquilo que você às vezes vê na internet, que você vê os outros postando? Então, até quando você vai ficar achando que político vai te salvar? Você vai ficar achando que o país vai melhorar, ou que vai surgir um emprego melhor, que as coisas vão mudar? Na verdade, tudo depende de você. Só depende de você. E se você quer tomar um passo rumo à direção certa, já começa se inscrevendo nesse canal, porque o objetivo desse canal é justamente ajudar você a alcançar a sua liberdade financeira, falando coisas como essa, mostrando a verdade para você e te ensinando a como investir o seu dinheiro de maneira correta, onde investir o seu dinheiro, o que de fato rende para você e o que não rende, como você consegue alcançar uma aposentadoria há mais ou menos 15 anos. Se esse é o tipo de conteúdo que você busca e o que você quer, a mudança real de vida, então comece se inscrevendo nesse canal e assuma a responsabilidade sobre a sua vida financeira. Tome boas decisões, trace uma meta e siga rumo à sua liberdade financeira. Bom, o vídeo de hoje basicamente é isso, não tem muito mais o que dizer. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.